E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, bem rápido, né? Eu quero deixar aqui essas perguntas para os nossos irmãos, né, protestantes. Tá sempre chegando, né, aqui nos comentários a questão, né, das imagens, a questão da Arca da Aliança, isso e aquilo. Então, eu deixo aqui, né, essas perguntas, né, esses questionamentos para os nossos irmãos protestantes. Vocês seriam capazes de carregar nos ombros aquela Arca da Aliança, que é aquela caixa com aqueles varais e dois querubins em cima, duas imagens, né, de querubins em cima? Então essa, né, é a primeira pergunta. Vocês seriam capazes de carregar esse objeto com essas duas imagens em cima, carregar, né, festivamente, pessoas carregando aquela Arca da Aliança, né, nos ombros, e a população atrás, dançando, cantando, louvando, agradecendo, cantando hinos ao Senhor. E aquele grupo de pessoas carregando aquela Arca da Aliança nos ombros, com aquelas duas imagens de querubins em cima. Essa é a primeira pergunta. Vocês seriam capazes de fazer isso? Porque isso, né, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao 22. Você encontra essa Arca da Aliança sendo carregada festivamente. E está lá também em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. A gente vê também a Arca da Aliança sendo carregada festivamente. Então essa é a primeira pergunta. Vocês seriam capazes de fazer isso? E a segunda pergunta é, vocês seriam capazes de se prostrar diante da Arca da Aliança? Aquela caixa, né, com aquelas imagens em cima, que você não via Deus, você só sabia que Deus estava ali, porque é o lugar da presença de Deus. Mas você seria capaz de se prostrar diante daquela Arca da Aliança, com aquelas imagens em cima, para fazer ali as suas lamentações, como Josué e os israelitas fizeram, como está escrito, né, em Josué 7, versículo 6, vocês seriam capazes de se prostrar diante dessa Arca da Aliança e se lamentarem? E a terceira pergunta, meus irmãos, que eu acho muito impressionante, é: vocês seriam capazes de se arrastarem até uma imagem de bronze para pedir a cura? Olha só que interessante, né? Vocês seriam capazes de se arrastarem até uma imagem de bronze num poste para contemplar aquela imagem de bronze e pedir a cura. Vocês seriam capazes de fazer isso? Que está lá, né, em Números, capítulo 21, do versículo 8 e versículo 9, onde Moisés fez uma serpente de bronze, e quem fosse mordido por uma cobra, por uma serpente, ia até essa serpente de bronze no poste, contemplava e ficava curado. Agora imagine a cena, a pessoa que era mordido por uma serpente num local longe, aí vinha se arrastando até aquela serpente de bronze, ou até mesmo, né, carregado até aquela serpente de bronze, para contemplar aquela serpente de bronze, para ser curado, para pedir, né, a cura. Porque ia para lá para quê? Ia lá para pedir a cura. Então essa é a terceira pergunta. Vocês se arrastariam até uma imagem de bronze para pedir a cura? Para pedir, né, pela própria vida? Eu fico imaginando, né, essa cena das pessoas chegando àquela imagem de bronze, aquelas pessoas se arrastando, aquelas pessoas sendo carregadas à beira da morte, chegando diante daquela imagem de bronze que não tira sua poeira, que não fala, que não anda, que não come, simplesmente uma imagem de bronze. E as pessoas iam lá contemplar aquela imagem de bronze e permaneciam vivos. Olha só que interessante. Então, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. A primeira é: vocês carregariam a Arca da Aliança festivamente? Aquela caixa, uma caixa, imagina aí uma caixa, né, com duas imagens de querubins em cima, vocês carregando ela nos ombros, festivamente. Uma alegria tremenda, dançando, festejando, louvando, sacrificando ao Senhor. E a segunda era: vocês se prostrariam diante dessa Arca da Aliança
para fazer, né, as suas lamentações? E a terceira é, vocês se arrastariam até uma imagem de bronze em um poste para pedir a cura? Então veja, são esses questionamentos. Tudo isso era permitido por Deus, sim ou não? Responda aí, protestantes, né? Tudo isso que eu falei aqui sobre as imagens eram permitidos por Deus, sim ou não? Tá feito aí, né, as 3 perguntas. E finalizando, eu pergunto, tudo isso era permitido por Deus, sim ou não? Agora, tudo isso, meus irmãos, você vê que carregar as imagens, se prostrar diante das imagens, pedir a cura diante de uma imagem, tudo isso era permitido por Deus? Sim ou não? Eles faziam isso, os antigos faziam isso, permitido por Deus. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, né? Essas perguntas para os irmãos protestantes. Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.